A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo do oceano. Mas, por incrível que pareça, mesmo nesse abismo gelado e escuro, existe vida. E hoje, você vai conhecer as 20 criaturas mais assustadoras que habitam as profundezas da Fossa das Marianas. Número 20. O peixe de cauda de rato. Nessas profundezas onde a luz do sol jamais chega e a escuridão é absoluta, vive uma criatura bizarra e aterrorizante, o peixe de cauda de rato. Sua aparência sinistra combina perfeitamente com o ambiente sombrio em que vive. Esse peixe tem uma habilidade extraordinária. Consegue perceber a bioluminescência, o que lhe permite enxergar no breu total das águas abissais. Mas seu poder de caça vai muito além disso. O peixe de cauda de rato confia também no olfato e no paladar. Ele consegue detectar o cheiro de gordura em decomposição e até sentir os movimentos de pequenos vermes que se escondem no lodo do fundo do mar. É um verdadeiro predador dos sentidos. O mais assustador, no entanto, é sua impressionante capacidade de sobrevivência. Essa espécie pode viver em águas com menos de 1% de salinidade, o que significa que também pode sobreviver em rios e lagos. E se você pensa que está seguro em terra firme, pense de novo. O peixe de cauda de rato consegue resistir até 3 dias fora d'água e se mover no solo usando suas nadadeiras como apoio. É como se o oceano tivesse criado um monstro capaz de invadir o próprio mundo terrestre. Número 19. O peixe de cabeça transparente, o vigia invisível das profundezas. Entre as criaturas mais estranhas e fascinantes do oceano profundo está o peixe de cabeça transparente, também conhecido como Macropina microstoma. À primeira vista, ele parece saído de um filme de ficção científica. Sua cabeça é totalmente translúcida, revelando um interior quase irreal. Mas o que mais impressiona não é o visual, e sim o funcionamento de seus olhos. Acredite, aqueles círculos escuros acima da boca, que parecem ser olhos, são, na verdade, narinas. Os verdadeiros olhos do peixe estão dentro de sua cabeça. 2 tubos verdes, que giram e permitem uma visão completa de 360 graus. Graças a isso, ele consegue observar tudo ao seu redor sem se mover, um dom essencial para caçar em um ambiente tão hostil. E as surpresas não param por aí. O peixe de cabeça transparente não possui estômago como os outros peixes. Em vez disso, tem um trato digestivo que se estende até a cauda, obrigando-o a capturar e engolir sua presa inteira antes que ela consiga escapar. É uma combinação perfeita de mistério e eficiência. Uma criatura quase alienígena, adaptada à escuridão mais profunda do planeta. Número 18. O tubarão-duende, o pesadelo do fundo do mar. Se você acha que o medo de tubarões é exagerado, é porque ainda não ouviu falar do tubarão-duende. Essa espécie vive a mais de 1.300 metros de profundidade e raramente é vista por humanos. Seu corpo pode chegar a mais de 6 metros de comprimento e seus olhos brilham no escuro, refletindo a pouca luz que existe no abismo. O mais assustador, porém, é sua mandíbula. Extremamente flexível, ela pode se projetar para frente e literalmente morder sua presa com um movimento rápido e preciso. Uma cena que parece saída de um filme de terror. Seus dentes, curvados para dentro, garantem que nenhuma vítima escape depois da mordida fatal. E como se isso não bastasse, o tubarão-duende é canibal. Cientistas já observaram exemplares que se alimentam de outros da mesma espécie. É um predador implacável e misterioso, um lembrete de que, nas profundezas do mar, a natureza é tão fascinante quanto aterradora. Número 17. O peixe-dragão-anão, o predador invisível. Nas camadas mais sombrias da Fossa das Marianas, habita um pequeno monstro de apenas 12 centímetros de comprimento, mas com dentes afiados o suficiente para dilacerar presas maiores do que ele. É o peixe-dragão-anão, um caçador rápido e eficiente,
cuja aparência frágil engana até os mais atentos. Seus olhos tubulares apontam para cima, permitindo detectar qualquer movimento de possíveis presas que nadem acima. Quando o alvo se aproxima, ele ataca num piscar de olhos. Além disso, possui órgãos bioluminescentes ao longo do corpo que emitem um brilho azul esverdeado, ajudando-o a se camuflar e confundir suas vítimas. Outro detalhe fascinante é que o peixe-dragão anão consegue regular a própria temperatura corporal, algo raro entre peixes de águas profundas. Essa habilidade permite que ele alcance regiões ainda mais frias e escuras, onde poucas criaturas sobrevivem. Pequeno, mas letal, o peixe-dragão anão é um dos mais eficientes predadores do abismo. Número 16. A medusa Ventocodon, o fantasma vermelho do abismo. Você provavelmente já viu uma água-viva, mas nenhuma se compara à medusa Ventocodon, uma criatura que habita as profundezas da Fossa das Marianas e parece saída de um pesadelo. Ao contrário das águas-vivas comuns, que têm corpos transparentes e delicados, a Ventocodon possui uma coloração avermelhada intensa e é coberta por uma espécie de pele espessa que lhe dá um aspecto ainda mais misterioso. Ela possui cerca de 1.500 tentáculos que se movimentam como fios vivos, servindo tanto para capturar presas quanto para se defender de predadores. Essa espécie habita regiões entre 500 e 3.000 metros de profundidade e, segundo os cientistas, vem sobrevivendo nas águas frias e escuras do oceano há milhões de anos. O mais impressionante é que até hoje os pesquisadores ainda não compreendem completamente como essa medusa se adapta a pressões tão extremas e à ausência total de luz. Encontrar uma Ventocodon seria como dar de cara com um ser alienígena perdido nas profundezas da Terra. E é exatamente essa sensação que deixa até os cientistas mais experientes arrepiados. Número 15. O verme zumbi, o comedor de ossos das profundezas. Prepare-se para conhecer uma das criaturas mais bizarras e perturbadoras do oceano. O verme zumbi, também chamado de Osedax. Esses seres estranhos vivem literalmente dentro de ossos. Sim, eles perfuram carcaças de animais marinhos e se alimentam da medula que há dentro deles. Esses vermes foram encontrados em regiões extremamente profundas, onde a temperatura é próxima de zero e a comida é quase inexistente. O que mais impressiona, no entanto, é sua forma única de reprodução. As fêmeas não têm órgãos sexuais visíveis e abrigam dentro de seus corpos dezenas de machos minúsculos, que vivem apenas para fertilizá-las. Eles não possuem função além disso. São como doadores permanentes, presos para sempre dentro da parceira. A ideia de que esses vermes vivem devorando ossos no fundo escuro e silencioso do oceano é suficiente para causar calafrios. Mas o fato de terem desenvolvido um modo de vida tão extremo e estranho também os torna uma das criaturas mais fascinantes e assustadoras da Fossa das Marianas. Número 14. O som misterioso da fossa, o lamento do abismo. Imagine estar dentro de um submarino, cercado por escuridão total, quando de repente você ouve um som estranho, parecido com um gemido profundo vindo das águas. Foi exatamente isso que aconteceu em 2014, quando cientistas registraram um ruído misterioso próximo à Fossa das Marianas. Um som que ninguém conseguiu explicar completamente até hoje. A hipótese mais aceita é que o som seja um tipo de vocalização de baleia ainda não catalogada. No entanto, outros pesquisadores acreditam que pode ter sido causado por um gigantesco molusco desconhecido. Talvez até um tipo de lula colossal, nunca antes observada. Há também quem defenda teorias ainda mais ousadas, como abalos sísmicos submarinos, ou até mesmo a possibilidade de uma fonte extraterrestre escondida nas profundezas. Mais de 5 anos depois do primeiro registro, sons semelhantes continuam sendo captados na região, e o mistério persiste.
O lamento da fossa, como foi apelidado, continua desafiando os cientistas e despertando a imaginação de quem acredita que o fundo do mar ainda guarda segredos que o ser humano está longe de entender. Número 13. O tubarão franjado, o predador das eras antigas. Entre os monstros das profundezas, o tubarão franjado se destaca como um verdadeiro fóssil vivo. Essa espécie ancestral habita as zonas mais sombrias da Fossa das Marianas e tem um corpo coberto por dobras de pele que lembram franjas. Daí o seu nome. Apesar da aparência incomum, ele é um predador formidável. Seu modo de caça é rápido e brutal. Ele se lança sobre a presa e a engole inteira, aproveitando suas mandíbulas elásticas que podem se expandir muito além do normal. Com movimentos que lembram o voo de uma águia, esse tubarão nada de forma surpreendentemente ágil, o que o torna quase impossível de ser detectado. Os cientistas acreditam que ele seja uma das espécies mais antigas ainda vivas, praticamente inalterada há milhões de anos. Sua capacidade de se camuflar é notável. Pequenas abas de pele semelhantes a algas cobrem seu corpo, tornando-o invisível no ambiente marinho. É um predador silencioso, misterioso e quase mitológico, que parece ter sobrevivido ao tempo e aos próprios limites da evolução. Número 12. O peixe fantasma, o sobrevivente das trevas eternas. Prepare-se para conhecer o peixe que vive mais fundo do que qualquer outro já registrado. O chamado peixe fantasma, também conhecido como peixe caracol das Marianas, foi filmado a uma profundidade impressionante de mais de 8.000 metros abaixo da superfície do oceano. Um recorde absoluto que surpreendeu os cientistas do mundo todo. Essa criatura parece saída de um filme de terror. Seu corpo é quase translúcido, revelando uma pele fina e leitosa, e seus olhos completamente negros lhe dão uma aparência sombria. Habitando regiões onde a pressão é mais de 1000 vezes superior à que sentimos ao nível do mar, e onde a luz é inexistente, o peixe fantasma é a prova viva da adaptação extrema. Em um ambiente tão inóspito, onde a maioria dos seres vivos seria esmagada instantaneamente, ele prospera. Sua estrutura corporal foi moldada para resistir à pressão absurda, e seu metabolismo extremamente lento permite sobreviver com pouquíssima energia. O estudo dessa espécie ajudou a ciência a entender como a vida consegue persistir mesmo nas condições mais extremas da Terra. O peixe fantasma é literalmente o embaixador do abismo. Número 11. O Liopleurodonte, o monstro jurássico das profundezas. Há milhões de anos, no período Jurássico, um predador colossal dominava os mares, o Liopleurodonte. Esse réptil marinho podia atingir cerca de 8 metros de comprimento e pesar até 2 toneladas, embora algumas estimativas sugiram que certos exemplares chegavam a incríveis 25 metros de extensão. Com mandíbulas repletas de dentes afiados de quase 7 centímetros, o Liopleurodonte era o terror dos mares pré-históricos. Ele usava suas enormes nadadeiras para se mover com agilidade e atacar de baixo para cima, surpreendendo suas presas com velocidade e força devastadoras. Embora os cientistas confirmem que ele se extinguiu há cerca de 160 milhões de anos, há quem acredite que descendentes ou remanescentes dessa espécie possam habitar as regiões mais profundas e inexploradas da Fossa das Marianas. Os fósseis encontrados na região levantaram especulações que alimentam o imaginário popular. Será que algum descendente desse antigo predador ainda espreita nas sombras do abismo? Número 10. O polvo-telescópio, o fantasma flutuante do oceano. Entre os habitantes mais misteriosos da Fossa das Marianas está o polvo-telescópio, uma criatura tão estranha que parece vinda de outro mundo. Diferente da maioria dos polvos, ele não rasteja pelo fundo do oceano, mas flutua suavemente nas correntes,
movendo-se como uma aparição etérea. Sua principal arma é o disfarce. O polvo-telescópio é um mestre do camuflage. Ele muda de cor conforme o ambiente, tornando-se praticamente invisível, tanto para predadores quanto para presas. Seu corpo é translúcido e seus olhos, que lembram pequenos telescópios, inspiram o nome dessa criatura. Ele é capaz de se esconder nas menores fendas e utilizar seus longos tentáculos para capturar presas que passam desavisadas. À medida que se desloca no escuro, parece um ser fantasmagórico, quase alienígena, deslizando silenciosamente pelas águas geladas. Um verdadeiro espectro do oceano profundo. Número 9. O caracol predador gigante, a armadilha viva do mar. Também conhecido como Megalodicopia gigantea, esse estranho molusco é um dos predadores mais peculiares das profundezas da Fossa das Marianas. À primeira vista, parece um caracol comum, mas basta observá-lo de perto para perceber o perigo. Sua boca enorme e os tentáculos alongados funcionam como uma armadilha viva, uma espécie de versão marinha da temida planta carnívora, Dioneia. Ele pode atingir cerca de 30 centímetros de comprimento e é equipado com dentes finos e poderosos, capazes de segurar e triturar suas presas. Alimenta-se de pequenos peixes, moluscos e até de outros caracóis predadores, engolindo-os inteiros. Esse caracol vive nas partes mais escuras e silenciosas do oceano, onde quase não há luz nem vida. Sua habilidade de permanecer imóvel por longos períodos faz dele um caçador paciente e letal. É um dos melhores exemplos de como a natureza transforma até as criaturas mais simples em máquinas de sobrevivência nas profundezas. Número 8. O peixe-diabo negro, o terror bioluminescente do oceano. Entre todas as criaturas das profundezas, poucas são tão assustadoras quanto o peixe-diabo negro, conhecido cientificamente como Melanocetus johnsoni. Esse peixe vive onde a luz do sol nunca chega, em locais onde a pressão esmagaria quase qualquer outro ser vivo. Seu corpo é pequeno, mas sua aparência é aterrorizante. Possui uma longa haste bioluminescente na cabeça que termina em um anzol de luz usado para atrair suas presas. Assim que um peixe curioso se aproxima, o diabo negro o engole em um só movimento. Mas o mais assustador é seu modo de reprodução. Os machos, muito menores que as fêmeas, mordem o corpo delas e se fundem fisicamente, tornando-se parte do organismo da parceira. Eles perdem olhos, órgãos e nadadeiras, servindo apenas como fonte de esperma. É uma das estratégias mais bizarras e grotescas da natureza. O peixe-diabo negro é o exemplo perfeito de como o fundo do mar abriga criaturas que desafiam tudo o que entendemos sobre a vida. Número 7. O anfípode comedor de madeira, o reciclador fantasma do abismo. Entre os seres mais curiosos da Fossa das Marianas estão os anfípodes comedores de madeira, pequenos crustáceos semelhantes a camarões transparentes que vivem em profundidades inacreditáveis. Eles têm um papel essencial no ecossistema das profundezas. Alimentam-se exclusivamente de madeira submersa, como restos de embarcações afundadas e troncos que caem no oceano. Essas criaturas medem apenas cerca de 5 centímetros, mas são verdadeiras especialistas em sobrevivência. Adaptaram-se a um ambiente sem luz, frio e quase sem oxigênio, transformando madeira em energia e abrigo. Seu corpo translúcido os torna quase invisíveis, uma vantagem num lugar onde cada movimento pode atrair predadores. Durante uma expedição à Fossa das Marianas, o cineasta e explorador James Cameron, famoso por dirigir filmes como Avatar e O Exterminador do Futuro, registrou imagens inéditas desses minúsculos crustáceos. As gravações revelaram o quão fascinante e assustador é o mundo onde eles vivem. Um cenário silencioso, isolado e cheio de criaturas que parecem pertencer a outro planeta. Número 6. A enguia gulper,
a boca que engole o impossível. A enguia gulper é uma das criaturas mais bizarras e temidas das profundezas oceânicas. Seu corpo fino e longo lembra uma serpente, mas o que realmente causa espanto é sua boca gigantesca, capaz de engolir presas muito maiores do que ela mesma. Essa enguia possui mandíbulas elásticas que se abrem como um balão, permitindo capturar qualquer animal que tenha o azar de se aproximar. É uma caçadora paciente. Permanece imóvel, escondida no escuro, esperando a presa perfeita. Quando finalmente ataca, é rápido demais para escapar. Apesar de raramente representar perigo para humanos, a ideia de encontrar uma criatura com uma boca tão descomunal já é suficiente para causar pesadelos. O mais intrigante é seu estranho modo de reprodução. Os machos tornam-se parasitas das fêmeas, fundindo seus corpos a elas e perdendo completamente sua individualidade. Apenas os órgãos reprodutores permanecem ativos, garantindo a continuidade da espécie. Um exemplo macabro da adaptação extrema nas profundezas do oceano. Número 5. O lula-vampiro, o caçador noturno das trevas líquidas. Com seu corpo escuro, olhos vermelhos e aparência assustadora, o lula-vampiro parece um personagem de filme de terror. Apesar do nome, ele não suga sangue, mas seu visual e comportamento lhe renderam fama entre os caçadores mais enigmáticos das profundezas. Essa criatura vive entre 256 mil metros de profundidade e possui tentáculos cobertos por ventosas cheias de minúsculos dentes. Com eles, captura qualquer presa que tenha a má sorte de se aproximar. É um predador silencioso que se move nas sombras e ataca de surpresa. O lula-vampiro também é um mestre da camuflagem. Ele pode mudar de cor rapidamente para se misturar ao ambiente, tornando-se praticamente invisível. Quando ameaçado, libera uma nuvem de muco brilhante repleta de partículas bioluminescentes, um espetáculo aterrorizante que confunde seus inimigos e lhe permite escapar. Seu nome científico, Vampiroteuthis infernalis, significa literalmente lula-vampiro do inferno. E, convenhamos, é difícil imaginar um nome mais apropriado para essa criatura das profundezas. Número 4. As estrelas frágeis, os braços regeneradores do abismo. As estrelas frágeis são parentes distantes das estrelas do mar e vivem nas regiões mais frias e profundas da Fossa das Marianas. Elas possuem braços longos, finos e extremamente delicados, que podem se soltar com facilidade quando atacadas por predadores. Mas isso não é um problema, pois conseguem regenerá-los completamente em pouco tempo. Apesar do nome, essas criaturas estão longe de serem indefesas. Algumas espécies de estrelas frágeis possuem veneno, capaz de imobilizar pequenas presas e afastar inimigos. Elas se alimentam de restos orgânicos e micro-organismos, ajudando a reciclar a vida no fundo do mar. Mesmo vivendo em um ambiente de frio extremo, escuridão e escassez de alimento, essas estrelas prosperam. Sua habilidade de regeneração e resistência às condições extremas faz delas exemplos incríveis de adaptação. Pensar que um ser aparentemente delicado é capaz de se regenerar infinitamente é, ao mesmo tempo, fascinante e um pouco assustador. Número 3. O peixe-dragão, o monstro luminoso das profundezas. O peixe-dragão das águas profundas é uma das criaturas mais icônicas e temidas da Fossa das Marianas. Seu corpo fino e alongado abriga uma arma mortal, um órgão luminoso em forma de haste que cresce em sua cabeça e funciona como uma isca. Ele balança esse anzol de luz para atrair presas curiosas e, quando elas se aproximam demais, ele ataca com dentes longos e afiados como lâminas. Seus olhos são grandes e brilham no escuro, o que o torna um caçador quase invisível até o momento fatal. Além de seu aspecto sinistro, o peixe-dragão pode expandir sua mandíbula de maneira assustadora,
engolindo a presa por inteiro. Outra habilidade surpreendente é sua capacidade de inflar as nadadeiras e se fixar no fundo do mar, tornando-se praticamente imóvel e protegido contra ataques. O resultado é um predador silencioso e mortal, cuja aparência e comportamento parecem ter sido inspirados em uma verdadeira história de horror marinho. Número 2. O polvo-dumbo, o fantasma gentil das profundezas. Entre tantas criaturas assustadoras, o polvo-dumbo se destaca por sua aparência quase adorável, mas nem por isso deixa de ser enigmático. Ele vive a profundidades que variam entre 3.000 e 4.000 metros, em locais tão remotos que nem a luz mais fraca consegue penetrar. Seu corpo tem formato de sino, e suas nadadeiras laterais lembram orelhas de elefante, daí o apelido inspirado no famoso personagem da Disney. Essa aparência delicada esconde uma impressionante capacidade de adaptação. O corpo do polvo-dumbo é composto quase inteiramente por uma substância gelatinosa, o que lhe permite suportar a pressão extrema do oceano profundo sem ser esmagado. Ele se move com graça, batendo lentamente suas orelhas e flutuando como um fantasma em meio à escuridão. Por viver em lugares praticamente inacessíveis ao ser humano, o polvo-dumbo é raramente visto. A maioria dos registros vem de expedições científicas realizadas por submarinos de pesquisa. Apesar de não representar ameaça alguma, seu aspecto translúcido e seus movimentos silenciosos fazem dessa criatura uma das mais misteriosas do oceano. É o exemplo perfeito de que, nas profundezas, até o que parece bonito pode ser profundamente estranho. Número 1. O Fangtooth, o predador dos dentes de pesadelo. Chegamos ao número 1 da lista, e é difícil imaginar uma criatura mais assustadora que o peixe Fangtooth, conhecido em português como peixe-dente de sabre. Ele é pequeno, mede cerca de 15 centímetros, mas o tamanho engana. Esse peixe tem os dentes mais longos, em proporção ao corpo de todo o reino marinho. Dentes tão grandes que precisa de cavidades especiais na cabeça para conseguir fechar a boca. O Fangtooth vive em profundidades extremas, onde quase nenhuma forma de vida resiste. É um caçador carnívoro que se alimenta de crustáceos, pequenos peixes e lulas. Seus grandes olhos e o olfato extremamente sensível permitem detectar o menor movimento em meio à escuridão. Além disso, possui a habilidade de perceber campos elétricos emitidos por outras criaturas, o que o torna um caçador quase imbatível. Apesar de viver em um ambiente sem fartura, ele consegue sobreviver até 5 semanas sem se alimentar, graças ao seu metabolismo lento e eficiente. E quando finalmente caça, o faz com ferocidade. Sua mordida é tão poderosa que nenhum animal de tamanho semelhante consegue escapar. O Fangtooth é a prova viva de que o medo tem muitas formas, e algumas delas habitam os lugares mais sombrios do planeta. Essas foram as 20 criaturas mais aterrorizantes que vivem nas profundezas da Fossa das Marianas. Qual delas você achou mais assustadora? Conte pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!